Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a gastrite. Eu acredito que você já tenha ouvido falar por aí sobre a gastrite nervosa. Na verdade, todas as doenças, como a gente tem colocado aqui no nosso canal, tem questões biológicas envolvidas que a gente não pode deixar de tratar, né? Nós não podemos ser negligentes e também há diversas aí relações emocionais. Então a gente sempre tem que casar para tratar, para tentar curar, né? Sendo você o paciente, precisa tentar entender o que você está fazendo de errado em termos biológicos e o que está acontecendo na sua vida em termos emocionais. E você que é profissional também precisa olhar para o seu paciente dessa maneira, porque o seu paciente não é uma doença. Na verdade, a gente precisa entender aquele paciente que está com a doença. Então, isso é muito importante. Bom, a gastrite, na verdade, é dita como uma inflamação da mucosa do nosso estômago, né? Muitas pessoas têm isso hoje. Eu, particularmente, já tive há 14 anos atrás pangastrite, H. pylori e foi uma das dores mais intensas que eu já senti na minha vida. Eu não tinha conhecimento nenhum há muito tempo atrás, então fui tratada da maneira convencional, com muitos antibióticos, muitos remédios, medicamentos, que não curou o meu problema, né? Melhorou naquele momento aquela dor intensa que eu estava, mas a longo prazo eu continuava a sentir dores, né? E isso foi curado somente depois, né? Muito tempo depois, quando eu entendi que existiam questões emocionais também envolvidas. Quando nós falamos de gastrite, nós precisamos entender que existem causas, né? Tanto biológicas quanto emocionais, como a gente já falou. As principais causas biológicas são o uso excessivo de medicamentos. A própria literatura médica e científica fala sobre, por exemplo, aspirina, anti-inflamatórios. Isso é muito grave porque as pessoas tomam muitos remédios sem necessidade, sem mudar o que tem que ser mudado, e isso prolonga e cronifica as doenças. Então a gente tem que ficar de olho nisso. Quem consome muito álcool, quem tem uma alimentação inadequada, a gente precisa entender que alguns alimentos são agressivos à mucosa, tanto gástrica quanto intestinal, então nós precisamos corrigir de certa maneira todos os hábitos inadequados alimentares. É inadmissível hoje um paciente com refluxo, um paciente com má digestão, um paciente com gastrite não ser orientado, né? Que deve mudar seu estilo de vida, né? Então isso é muito importante nos dias atuais. Existe também a gastrite autoimune, onde o nosso organismo produz aí anticorpos, né? Que vão agredir a parede do estômago. Então isso é muito importante que a gente entenda. Não é a causa mais comum. Existe também fumo, tabagismo, né, em si, uso de drogas e a infecção por H. pylori, que é uma das mais comuns causas ditas na literatura de gastrite. A gastrite ela pode vir de forma branda e aumentando com o passar do tempo, ou ela pode vir igual o meu caso, que veio de uma maneira muito intensa, muito aguda, uma dor muito forte, vômito associado. Eu cheguei a arrancar os meus cabelos de tanta dor, para você entender. Hoje eu sei o que é uma pangastrite, o que é uma gastrite. Graças a Deus não sofro mais disso, mas já sofri. Enfim, existem todas essas questões biológicas envolvidas que nós precisamos avaliar. Até mesmo em caso de infecção por H. pylori, a gente precisa entender que o H. pylori ele só se desenvolve, grande parte da população tem essa bactéria no estômago, mas ela só se desenvolve, ela só se prolifera quando está em meio alcalino, quando o nosso estômago não está ácido como deveria. A gente precisa entender que o nosso estômago ele é ácido, né? Tem toda uma estrutura estomacal que previne, né, por conta do ácido clorídrico produzido no estômago, de que haja aí um desgaste da mucosa, úlcera no estômago. Então, assim,
O prejudicial é não produzirmos ácido clorídrico e hoje grande parte da população não está produzindo. E eu posso te provar isso, é só você ir no nosso vídeo que fala sobre a água com limão, que você pode tomar água com limão em jejum sem problema nenhum, que lá tá escrito, colocado um teste que você faz em casa para descobrir se você está produzindo pouco ácido clorídrico, muito ácido clorídrico, ou nada de ácido clorídrico, ou normal. É preciso que você entenda que se você não produz ácido clorídrico, o alimento que chega até o seu estômago não vai formar o bolo alimentar. E isso vai fazer com que haja uma série de alterações a nível gástricas, a nível intestinal, tá bom? Então é preciso a gente falar sobre isso. Agora, quando nós falamos de problemas emocionais envolvidos à gastrite, primeiro eu quero que você entenda o seguinte, que muitos sintomas vêm numa fase de cura de processos emocionais, ou seja, eu vivi o conflito, resolvi o conflito e desencadeou assim o sintoma. Muitas vezes as pessoas não conseguem entender porque minha vida tá tão boa agora, né? E eu comecei com um sintoma? Sim, porque você viveu uma fase prévia onde houve alterações biológicas por conta desse emocional alterado, e aí no momento em que você resolve esse conflito, vem o processo de reparação. O que seria o conflito emocional da gastrite? Bom, a gente tem que colocar aqui que a gastrite, a gente tem que colocar o homem como uma causa e a mulher como uma causa específica. Então, o homem tem relação com raiva territorial, raiva indigesta. Essa raiva pode ser, gente, territorial no território que eu sou o dono de tudo. Então, pode ser no meu trabalho, pode ser na minha casa, pode ser em relação à minha mulher, meu esposo, enfim. A mulher tem mais relação com conflitos de identidade, tá? Então, assim, quem eu sou, o que realmente eu faço dentro do meu ciclo familiar, quem eu sou dentro do meu trabalho, aqui eu pertenço nesse mundo, aqui eu vim fazer nesse mundo. Esses são conflitos de identidade. É interessante a gente entender que, a depender do status hormonal daquelas pessoas, isso pode se modificar. Um exemplo, a mulher que toma anticoncepcional, ela tem um nível de estrogênio diminuído e isso vai fazer com que ela tenha gastrite em casos de raiva territorial. A mulher fica uma pessoa muito territorial quando tem aí alteração hormonal. O homem, quando os níveis de testosterona estão muito baixos, ele talvez tenha a gastrite quando tem um conflito de identidade. Então isso varia muito de uma pessoa para outra e é por isso que a gente precisa de um profissional para avaliar, né? Mas é basicamente isso: raiva territorial para homem, conflitos de identidade para mulher. Não conseguimos curar um paciente sem tratar corpo e mente, né? Porque muitas vezes esse paciente tem hábitos inadequados, muitas vezes esse paciente ele tem os conflitos emocionais, não resolve nada e acha que uma medicação vai resolver. Então é muito importante que a gente gere essa consciência na população, é o que a gente está fazendo aqui no canal, e também para os profissionais que não entendem muito de saúde, corpo, mente e espiritualidade. Então é isso hoje. Eu quero que você lembre que você é o seu grande curador, você é capaz de curar qualquer tipo de doença na sua vida, mas é preciso ter coerência, mudar hábitos, mudar a saúde emocional, cuidar da saúde emocional. Eu tenho aqui no canal vídeos que mostram por que as doenças se cronificam, mostram por que uma emoção vira uma doença, e isso é importante que você pense e reflita todos os dias da sua vida. Se você gostou do nosso vídeo, por favor, compartilhe nas suas redes sociais, marque seus amigos. A gente está aqui fazendo um trabalho que não é fácil, é um trabalho cansativo, mas é um trabalho de amor que a gente quer levar para muitas pessoas, ok? Um grande abraço então e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!